Olá, estamos de volta aqui na TIC TV para a apresentação do nosso Pense Nisso, programa que acontece diariamente aí na sua TV e um programa que valoriza pessoas, um programa que apresenta aí personagens, personalidades da nossa cidade, da nossa região, com os assuntos mais diferenciados, não é verdade? Eu tenho certeza que você tem gostado do nosso programa, são 486 mil assinantes da NET, claro, que podem sintonizar esse nosso Pense Nisso aqui na TIC TV, que é uma TV regional, uma TV feita com muito carinho para você. E hoje nós temos aqui um convidado também muito especial e um assunto que eu tenho certeza que você vai gostar e vai se interessar em saber. Ao nosso lado aqui, agradecendo a participação, ter aceito o convite, Edmilson Bernardino Pereira. Tudo bem, Edmilson? Tudo bom, Dirceu. Ficamos felizes em estar aqui. Parabenizá-lo por essa nova empreitada sua e tenho certeza que vai ser vitoriosa, porque você é Midas, né? Tudo que põe a mão vai virar ouro, tá bom? Então ficamos felizes em poder estar participando aqui e falar um pouco de alguma atividade nossa, da nossa vida. Bom, e você já percebeu que o programa de hoje vai ser muito especial, né? Porque o mundo vai estar ligado nesse programa. Olha o que nós temos de equipamento aqui, ó. O mundo todo assistindo, além das redes sociais, o nosso Pense Nisso hoje com o Edmilson Bernardino Pereira, que não é natural de São José dos Campos. Você veio de onde, Edmilson? Eu sou natural de Ribeirão Preto. Vim em São José dos Campos em 73 para cá. Esse moço tem uma história maravilhosa. Ele, em São José, ele é servidor público durante 40 anos. 42 anos. 42 anos. Ele foi o fundador da ASSEM, Associação dos Servidores Municipais. É um dos, né? Um dos. Presidente da CRECEM, Cooperativa dos Servidores Municipais. Então tem uma atividade social aqui na cidade e voluntário de várias entidades maravilhosa. É uma vida dedicada a São José dos Campos, mas o começo não foi bem assim não, né, Edmilson? Não, só para recapitulando alguma coisa, quando eu vim para São José dos Campos, que eu comecei a trabalhar na prefeitura aqui, entrei como servente de pedreiro. A gente estava construindo aquele corpo de bombeiro ali na Vila Betânia. E depois daí foi fazendo uma carreira, uma época em que o trabalho, você subia de acordo com o trabalho. E cheguei até o cargo de administrador de regional. Tá? Então, aposentei após 42 anos. E entre as coisas aqui de São José, eu fiz parte do Clube de Pesca do Vale do Paraíba. Eu fui conselheiro do Instituto de Previdência. Fui presidente da Liga de Futebol de Salão aqui em São José, e uma outras coisas mais que... O moço que saiu da roça lá de Ribeirão Preto, né? Na verdade, eu vim direto de Araras para cá. E o último emprego meu em Araras, eu trabalhava na usina São João. Plantio de cana, cortar cana, carpicana, essas coisas. E aí chegou em São José dos Campos, já veio direto para trabalhar na prefeitura? Direto para a prefeitura. Servente de pedreiro. Servente de pedreiro. E aí foi galgando cargos e cargos, com trabalho, dedicação. Vamos estudando um pouco, tudo, então a gente conseguiu hoje. E, como eu disse, você participou aí da fundação da ASSEM, né? Associação dos Servidores. Tá até uma foto na casa do jovem, que eu tava novinho naquela época, tinha até cabelo grandão, tudo era, o velho Augusto estava lá reunindo. Então todo o pessoal que estava ali participaram da fundação, assinaram o livro da fundação. Bom, e hoje a ASSEM, que você presidiu, né? Você foi presidente da ASSEM, tem quantos associados, aproximadamente, Wilson? A ASSEM já deve estar com 6 mil associados. 6 mil. Um belo clube de campo, né? Não, o pessoal está fazendo um ótimo trabalho na ASSEM. A ASSEM está muito bem estruturada, tá? É uma entidade, se não a maior entidade de São José, associativa de São José, é a melhor. Então, e a ASSEM hoje está ali na Rua Rodrigues Alves. Sim. Tem a sua sede ali e tem um clube de campo na região leste. O clube de campo lá no Bom Retiro, tem uma pousada lá em Caraguá e tem a Raia de Malha que fica ali no satélite. Então, imagine o patrimônio que tem a ASSEM. A ASSEM hoje tem um patrimônio enorme. Que foi fundado por alguns servidores, dentre eles o Edmilson, que foi presidente, aquele moço que estava na roça em Ribeirão, chegou aqui como pedreiro na prefeitura e ajudou a constituir essa grande empresa, essa grande entidade que é a ASSEM, e também teve a participação na fundação da CRECEM, né? CRECEM é a Cooperativa dos Servidores Municipais, né? São José dos Campos, que hoje está regionalizada, né? Hoje o Vale do Paraíba é Litoral Norte.
Não, a sua história é um exemplo. Os filhos, né? O Edmilson ele está no Museu da Gente, onde mais de 200 personalidades estão contando suas histórias, e se você puder, dá uma acessada lá no museudagente.sjc.br, conheça a história do Edmilson, que é um exemplo de vida, de dedicação, perseverança, né? A última vez que eu vi tinha quase 4.000 visitas, viu? 4.000 pessoas que assistiram a história dele e se espelham nessa história. E foi presidente da Liga também, né, de futebol de salão, né? Que hoje, infelizmente, a nossa Liga já deixou de existir, né? Infelizmente, né? Pois é. 2 abnegados que fizeram do futebol de salão da cidade um dos mais fortes do país, do estado. O Edmilson e o Zezinho Frisch, que esteve aqui ontem conversando com a gente. Né? Só o futebol de salão a gente conseguiu voltar para São José. Quando eu fui presidente da SEM, juntamente com o Jorjão, o pessoal lá, a gente trouxe o futebol de salão de volta a São José. E aí o Montanha continuou e foi campeão, o futebol feminino a gente que trouxe. Então, uma série de esportes que hoje São José voltou quando a gente estava na SEM, como presidente. É verdade. O futebol de salão ele teve um momento de destaque aqui na cidade, foi justamente na sua época, né? E o futebol feminino também, nós tivemos aqui o Raios do Sol, lembra? Lembro, eu lembro que a gente participou de um torneio do Vale do Paraíba e a SEM foi campeã, e o troféu tinha quase 1,70 m, era maior que muitas jogadoras nossas. A malha, também você tem uma participação, né? A malha foi a melhor do país. A malha, ela já, se não me engano, tem 8 títulos brasileiros. A malha de São José dos Campos, que ela é representada pela SEM, fundada pelo Edmilson, foi considerada a melhor malha do Brasil durante 8 oportunidades? 8 anos? 8 anos. Eu sou campeão de malha em 2000. Eu tenho um título brasileiro. Também? Você tem um título como dirigente ou como jogador? Como dirigente e jogador. É mesmo? Bom, além disso, o que mais, Edmilson? Dentro desse currículo aí teu? Olha, quer dizer, fica difícil, a gente está sempre no dia a dia, né? O que a gente pode ajudar o pessoal, a gente está ajudando a fazer, tudo. Hoje, realmente, uma das coisas que mais se destaca hoje, além de tudo esse trabalho todo que a gente teve, para você ter uma ideia, quando criou as regionais na prefeitura, na época o prefeito era o Robson Marim. O Robson Marim chamou eu na sala, o Fernando Jacob e o Sabino Indelicato. E o Robson Marim falou: olha, Milson, essa aqui é a primeira regional que nós estamos fazendo, que é a Regional Sul. Se der certo, nós vamos fazer mais. Se não der, vamos acabar aqui o projeto. Hoje existem 8 regionais. Então a primeira regional foi sua? Foi o que fiz. Foi nós que montamos. Eu, Era uma espécie de subprefeito lá na região sul? Região sul. Então a gente... Então depois daí saiu mais 8. Edmilson, vamos dar uma recordada aí. Como é que era São José dos Campos naquela sua época, quando você entrou na prefeitura como pedreiro? Como é que era? Isso foi em 1973. Tinha o encarregado nosso, que era o José Augusto dos Santos. José Augusto é gente boa, nossa, infelizmente já faleceu. E você trabalhava das 7 às 17h30, de segunda a quinta. E na sexta-feira você trabalhava até meio-dia. Era a sexta francesa, uma coisa assim. E outra, você não tinha nada para levar você. Por exemplo, eu tinha que trabalhar lá na escola da Vista Verde, eu tinha que se virar às 7 horas, eu tinha que estar lá. Pegar de bicicleta, tudo. Mas era uma coisa gostosa, você trabalhava, o seu salário era compatível com o salário de empresa. Porque se a prefeitura não pagasse um salário bom para você, ela não tinha funcionário. Porque a GM estava montando, a Embraer, a Sutima, está tudo. Então não tinha mão de obra em São José. Muito bom. Não tinha, a função tinha auxiliar, artífice e técnico. Só tinha essas 3 funções na prefeitura. Você tem uma ideia? Artífice? Artífice era o pedreiro, pintor. Né? Então são coisas que... Agora, era gostoso trabalhar. Você não tinha... E aquela São José que estava começando a se desenvolver, né? Você tem ideia, você se lembra daquela cidade de 73? Lembro. Lembro que eu morava aqui na Rua Santa Clara. E... São José tinha aquele trânsito maluco. Maluco, uma carroça aqui, outra ali. E a Paulo Becker,
não era asfaltada ainda. Depois colocaram bloquetes na Paulo Berg, hoje é asfalto, pra você ter uma ideia. Hoje é um centro. Então, naquela época a cidade terminava ali no Esplanada. Esplanada, terminava ali. Então, mas era uma cidade gostosa, você vinha, ainda tinha aquela cidadezinha pequenininha no interior. Eu lembro da placa do Sobral, na entrada, não sei se você lembra. O Sobral mandou colocar um painel muito grande, acho que dá mais ou menos uns 50 metros quadrados. São José dos Campos acompanha os passos do gigante. Que o Brasil caminhava passos de gigante. E o Sobral fez essa tirada. São José dos Campos acompanha os passos do gigante. E é um gigante hoje, né? Não, hoje então na época... E cada dia você gigantando mais essa cidade, era a visão, né, de prefeito. Você pega o Ednardo, tinha uma visão de ter... Hoje você pega o anel viário, projeto Ednardo. Você imagina São José sem esse anel viário. É verdade. Bom, o nosso entrevistado de hoje é Edmilson Bernardino Pereira. Conheci um pouquinho aqui nesse primeiro bloco. Ele que durante 42 anos foi funcionário público, servidor municipal, presidente da SEM, presidente da Crescem, enfim, ajudou a fundar várias entidades aqui em São José dos Campos. Edmilson é o nosso entrevistado de hoje. Você está perguntando, mas o que é esse equipamento aqui em cima da mesa? É obra dele. Daqui a pouquinho nós vamos saber o que é isso aqui nesse nosso Pense Nisso aqui na TIC TV. Até já. Bom, sabe aquela pizza gostosa com aquele caldinho, acompanhado também de massas? Tudo isso você vai encontrar em um único lugar. Estamos aqui na Mários Pizzaria, em São José dos Campos, na Avenida Cidade Jardim. E olha, você vai conferir aqui na tela agora um lugar maravilhoso, familiar, onde você vai vir com a sua família e saborear a melhor pizza rodízio, rodízio de massas e caldinho também. Confira nas imagens. E adesso, Orsa Maestro, tutti insieme, brasiliani, italiani, auguri! E Gennaro, piove! Dove sta? Dove sta Zazà? Io penso che sono innamorato di lei. Cornuto! E anote o preço do rodízio completo de domingo a quinta-feira. Sabe quanto você vai pagar no rodízio completo? Somente R$ 22,90. Então faça já a sua reserva aqui na Mários Pizzaria. Anote o telefone 3937-5001. Se você quiser fazer aquela confraternização, trazer os amigos, trazer a família, esse é um excelente lugar. Lembrando, aqui, gente, abre todos os dias, tá certo? Todos os dias, das 18 horas até a meia-noite. Avenida Cidade Jardim, número 2339, no Jardim Satélite. Temos também o WhatsApp, o 98282-5001. Mários Pizzaria e Restaurante. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa TIC TV, a sua TV regional, no programa Pense Nisso. Hoje, conversando com o Edmilson Bernardino Pereira, ele que, no primeiro bloco já explicou, foi 42 anos servidor municipal, né, ajudou a criar algumas entidades importantes hoje na cidade, e falou um pouquinho daquele São José de 73, né? Bom, Edmilson, além do futebol de salão que você foi presidente, além da prefeitura, você foi servidor, você sempre teve uma paixão aí pelo rádio amador, não é? Isso, em 78 eu comecei a falar em rádio amador. E comecei a falar do PX, é o Faixa Cidadão, mais fácil. E nessa época a gente tinha um grupo muito grande aqui em São José que fazia isso, de mais ou menos uns 50, 60 pessoas que falavam em PX, que era o Faixa Cidadão. Aí nos reunimos e fundamos o PX Clube de São José dos Campos. E nessa época a gente conseguiu fazer muitas coisas aqui em São José dos Campos, na campanha de vacinação. Hoje, quando tem a vacina normal,
Aquela coisa tem o seu celular, tem o seu telefone, tudo. Na época não tinha. Você tinha os postos de saúde esparramados na cidade, mas não tinha, a comunicação era difícil. Então o que a gente fazia? A gente colocava um PX em cada posto e uma central, então qualquer dúvida que tinha, a gente ajudava o pessoal. Era muito importante isso, era muito... E depois, após a campanha da vacina, a gente fazia um churrasco, fazia uma coisa, era uma confraternização muito boa. A gente ajudava, por uns 5, 6 anos seguidos nós ajudamos. Então, tanto é que a Secretaria de Saúde, na época, já chegava na época da campanha, já vinha procurar a gente. Eu tenho um diploma em casa assinado pelo Adib de Atem. Agradecimento pelo pessoal da campanha. Então, é muito... E depois daí a gente foi crescendo, fizemos... O rádio amador, ele foi muito usado na Primeira e Segunda Guerra, não foi? Na verdade, é o seguinte, o rádio amador... Então, vamos lá. Quem descobriu o rádio? Quem fez o rádio? Marconi? Sim, todo mundo fala que é o Marconi. Em 1900, se eu não me engano, em fevereiro de 1900, foi feita a primeira transmissão de rádio aqui no Brasil, da Avenida Paulista, ali perto, distância de 8 quilômetros, pelo padre Roberto Landel de Moura. Por que o padre Landel de Moura não foi como fundador do rádio amador? Porque na época ele não participava dos círculos de descoberta que existia, por exemplo, uma fundação, uma coisa, então ele não foi. Então, tanto é que a descoberta do rádio foi em 1901, pelo Marconi. Mas quem realmente descobriu o rádio e fez a primeira transmissão foi em 1900, o Roberto Landel de Moura. Você dá uma pesquisada para você ver. Então, tipo do Santos Dumont, por exemplo. Roberto Landel de Moura. Landel de Moura. Nunca ouvi falar nesse. Então, você pesquisa e vai ver que ele que foi o descobridor do rádio. E os méritos ficaram para o Marconi. Então, bom, e aí, nessa época, o pessoal usava muito o rádio, usava mais o telégrafo, né? Então, tem uma historinha também aí do Para-Raio, né? Mas disseram que o descobridor do Para-Raio foi uma pessoa que, quando ele foi patentear, o Benjamin Franklin disse: deixa que eu patenteio para você, e foi lá e patenteou o nome dele. É uma história que eu... Mas antigamente era isso mesmo, você não tinha como... E estava um boom de descobertas nesse século. Mas o rádio amador mesmo, a fonia, começou uma grande repercussão de 1915, 1920. Tá, então só voltando a esse assunto, o padre Roberto Landel de Moura foi aquele que fez a primeira transmissão de rádio no mundo. Em 8 quilômetros. 8 quilômetros. Estamos aprendendo, isso eu não sabia também. E na Avenida Paulista. Aí. Emilson está dando essa explicação, nós somos radialistas. Você sabia? Você que é radialista, não sabia. Então já estamos sabendo aí que quem descobriu o rádio foi o... E aí o pessoal antigamente o pessoal usava muito rádio. Um evento que o pessoal, todo mundo aqui conhece, tudo foi o evento de Caraguatatuba. Quando aquela catástrofe, quem pediu socorro, os primeiros contatos era tudo feito através de rádio amador. Foi o rádio amador que pediu ajuda, foi o rádio amador que... Então, agora você fala assim, mas hoje você tem celular, hoje você tem satélite, você tem uma série de coisas. O rádio amador ainda é eficiente. Porque nem em todo lugar, às vezes você dá com o celular, você vai falar: meu celular não estou pegando, está ruim. Porque você sabe como funciona o celular, né? O celular é um rádio. E ele funciona através de retransmissão. Então, por isso está cheio de torres. Então, você fala com a torre mais perto aqui, ela manda o sinal para outra, e outra. Então, é assim que funciona o celular. E tem lugar que você não tem essa torre, então você não tem o sinal do celular. É onde que entra o rádio. Você pega um rádio, um HT desse aí, ele é 5 km, você fala de ponta a ponta tranquilo. E tem alguns outros equipamentos que você cobre essa outra, vai cobrir essa faixa toda. Bom, esse celular que nós temos aí, ele se tornou popular há 20 anos atrás, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos 20 anos. Mas antes disso, o rádio amador era muito mais usado, né? Então, só para ser um exemplo de rádio amador. Hoje existe no mundo mais ou menos, quase uns 3 milhões de rádio amadores. Tudo isso. Você sabe aonde que tem mais rádio amador? Não. Japão. O Japão tem hoje, no Japão, cadastrados 1.200.000 radioamadores. Os Estados Unidos tem 700 mil radioamadores cadastrados. Hoje? Hoje. 2020. 2020. A China tem uns 460 mil.
O Brasil hoje está atingindo quase 48, 50 mil radioamadores. O Brasil é o 10º lugar. Em São José dos Campos, nós temos 197 radioamadores. Isso quer dizer assim, 197, nós temos muito mais radiador aqui em muitos países, como Jamaica, esses países. São José dos Campos tem mais radiador. O estado de São Paulo que tem mais radioamador do Brasil, está em torno de 8 mil. No Japão, que é um país menor, com tantos radioamadores assim, eles utilizam um radioamador. Por quê? Como assim a necessidade deles? Mas é hobby e realmente é uma necessidade. Por exemplo, lá talvez eles pegam o celular, em vez de usar o celular, usam mais rádio. E um hobby. Então, e uma das coisas do rádio é se desenvolver a tecnologia. Então, por exemplo, você pega um rádio desse, hoje você está com o rádio, compra o rádio, já vem assim. Antigamente você tinha que fabricar o rádio. Você tinha que usar umas 2 válvulas, uma válvula para transmissão, pegar você montava o rádio, você fazia um rádiozinho. Hoje não, hoje você já compra mais. Hoje o pessoal faz muitas antenas. Porque 50% de uma transmissão é o rádio e 50% é uma antena. Se você não tiver uma antena boa, não adianta você ter um rádio bom que você não vai conseguir a lugar nenhum. E outra coisa, se houver uma chuva muito grande dos raios solares, por exemplo, uma explosão solar, você sabe que o Sol, quando explode, é como se fosse uma bomba atômica. E essas ondas que vêm, essas ondas eletromagnéticas, dependendo da intensidade delas, elas apaga tudo isso aqui. Então ela pega, pesquisa, o seu ouvinte, o seu telespectador lê Explosão Solar 2012. Muita gente não sabe disso. Por pouco que a Terra não é atingida por essa grande explosão. E podia causar um grande... Você vai ver Explosão Solar 2012, você vai ver que risco que nós corremos. Tanto é que o pessoal não divulgou para não alarmar muito. Em 1890, não me lembro, teve mais ou menos esse tipo. Queimou todas as redes de telégrafo que tinha na época. Ali do trem tinha o telégrafo, queimou, acabou. Era mais ou menos o que acontecia aqui, se a gente fosse atingido. E se acontecer isso, a única comunicação que você vai ter é rádio amador. Mas por que não seria afetado o radioamador? Você está aqui, você está vendo? Começou a coisa, você desligou tudo, está tudo desligado. Acabou a coisa, você liga de novo, está pronto. E você sai falando. Você não tem fio. Você não tem... Entendeu? Então esse equipamento de radioamador, nenhum deles tem fio? Não, é tudo... O fio que eu digo assim, a transmissão via rádio. Via rádio. Você não... Então vamos lá. Hoje, por exemplo, a evolução, a pessoa está evoluindo junto com a computador, a internet. Hoje tem um rádio ali que você liga no computador. É aquele rádio preto ali, né? Isso, que o Luiz está mostrando aí. Aquilo lá, você liga no computador. Tá, vamos por parte então. O que é isso aqui? Esse aí é um rádio faixa do cidadão. Esse é o PX, famoso PX. Esse é um rádio faixa do cidadão. Ele opera numa frequência de 27 mil MHz. O que seria isso? É uma transmissão por reflexão. Quando você transmite, ele sobe para a atmosfera e cai. E volta. Nessa subida, você consegue falar uns 25, 30 quilômetros. Subida. Quando ele cai, você vai falar 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros. Por cada reflexão. Então, esse é um PX, um faixa cidadão. Esse aí o pessoal usa muito em caminhão, os caminhoneiros usam nas estradas, eu uso esse tipo de equipamento que é o PX do faixa cidadão. Mesmo com a facilidade do celular hoje, muitos deles ainda têm esse... O celular, é isso que eu estou dizendo para você. Por mais que o pessoal tenha celular e tudo, o pessoal não abandona o rádio. Você pode ver que os caminhões temos umas antenas grandonas, tudo é antena de PX. Certo. O pessoal ainda... Esse aqui o que é, o Edmilson? Esse é um rádio de VHF. VHF é uma transmissão, é um rádio mais popular hoje, o pessoal usa muito também, uma comunicação mais perto. Por exemplo, isso aí você fala 25, 30 quilômetros direto, sem problema nenhum. Entendeu? Só com ele? Só com ele, 25, 30. Aí, em VHF tem umas repetidoras. O que é repetidora? Então, em Campos do Jordão tem uma repetidora. Você fala daqui, lá em Campos do Jordão, do Campos do Jordão, essa repetidora manda você para Minas Gerais, manda você para São Paulo, manda... E no Pico, se não me engano, Pico de Agulha Negra, tem uma repetidora do grupo de escoteiro do Rio de Janeiro lá.
Tem uma repetidora. Eu falo daqui lá na repetidora, dessa repetidora eu falo com o Rio de Janeiro inteiro. Um rádio desse aí. Então é... E aquele, o HT lá do... Isso. Esse daí, dependendo do lugar que eu tiver, eu consigo acionar a repetidora. Então, às vezes, lá do sítio, por exemplo, eu falo no Rio de Janeiro com esse HT. Então, por quê? Com esse aparelho. É o recurso da repetidora. Então, você transmite para a repetidora e ela geralmente está localizada em local alto e ela distribui. Hoje, no estado de São Paulo, tem muitos grupos que fazem isso. E outra, isso é por conta de quem faz, você não paga nada, isso é grátis. Tem alguns grupos aqui, Araucária, tem o pessoal de Americana, então tem um pessoal muito aqui dedicado de radioamadorismo que realmente se dedica ao radioamadorismo. Aqui em São José você pega um pessoal aqui de Santa Isabel que montou, Jacareí tem uma repetidora, então Taubaté, então o pessoal está tudo... Eles estão entre 197 mil do Brasil. Não, o Brasil hoje tem quase 50 mil. Tá. São José dos Campos tem 197. O Vale do Paraíba deve ter uns 500 radioamadores. E vocês se conversam entre si? Sim. Tem sempre encontro. Todo segundo domingo do mês tem um encontro de radioamadores aqui em São José dos Campos. Fica lá no Jardim das Indústrias, lá na associação que tem lá, aquele clube. Então faz um churrasco comunitário, o pessoal leva a rádio lá para trocar, o pessoal vender. Todo segundo domingo do mês. O último domingo do mês tem um encontro em Taubaté. O pessoal também vai nesse sentido. Então o pessoal está sempre indo, trocando ideias. E vocês criaram até uma associação aqui, né, no Vale do Paraíba? Aliás, São José dos Campos tem duas associações. Tem a LACRE, que é a Liga de Radioamadores Coligadas, essa que faz essa festa, tudo, e tem a Aravodec. A Aravodec é uma associação criada para atender uma lei federal. O que aconteceu? O governo federal ele baixou um decreto sobre a defesa civil. E na defesa civil, e um item dessa lei, se não me engano, artigo 8º, item 10, eu não lembro, diz que as prefeituras são obrigadas a organizar os radioamadores da cidade. Então nós criamos essa associação para atender essa lei. Então hoje os radioamadores estão nessa Arabodex, fazem parte, ajudam o pessoal da Defesa Civil, a maioria são todos voluntários da Defesa Civil. Hoje, o mês passado, se não me engano, o governo estadual criou a rede estadual de radioamadores da Defesa Civil. Então, nós já tínhamos saído na frente. Então, hoje existe, nós fazemos parte da Defesa Civil e a gente ajuda. Parece que não, mas algumas vezes nós já participamos, né? Uma das vezes foi quando, infelizmente, faleceu um policial ali no Rio Paraíba e não tinha como fazer contato ali, o celular não pegava. Nós montamos uma estação de radioamador lá para ajudar. Interessante. Então a gente está... O pessoal tem, a vantagem é essa, o radioamador é dedicado. O que você precisa de um radioamador, você pode contar com ele. E essa associação que foi criada aqui há 4 anos atrás, você disse, né? Onde você é coordenador, é a Associação de Radioamadores Voluntários da Defesa Civil. Isso. Ela tem o CNPJ, ela está cadastrada, ela é licenciada pela Anatel, tem um indicativo, é reconhecida no... Totalmente regulamentada. Que legal. Bom, hoje nós estamos conversando com o Edmilson Bernardino de Pereira, que está nos falando sobre radioamador. Estamos conhecendo aqui alguns equipamentos, tem mais ali que você vai conhecer no terceiro bloco. E um assunto legal, né? Esse trabalho que é feito por esses voluntários radioamadores que têm auxiliado muitos, como ele disse, naquela catástrofe que tivemos em Caraguá e outras ações que foram desenvolvidas aqui pelos radioamadores, sempre ajudando o próximo, ajudando o semelhante e sempre ligado ali com a Defesa Civil, que também faz um trabalho importante nas cidades aqui da região. Nós vamos para o intervalo, já voltamos com o Edmilson e mais radioamador no programa de hoje. Pense nisso aqui na TINC TV. Até já.
Só aqui na Grama Futebol Clube você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas à pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Venha aproveitar! Muito bem, nós voltamos aqui no nosso Pense Nisso na TIC TV, programa que diariamente traz aí um convidado muito especial, um assunto interessante também, um assunto diferente e valorizando pessoas, né? Conhecendo um pouco das pessoas que fazem a vida na nossa cidade, nossa região. E hoje conversando com Edmilson Pereira, Bernardino Pereira, que, como dissemos, foi servidor público, aposentado, uma história maravilhosa de vida aqui em São José, muita contribuição com a cidade e tem aí como hobby, né, Edmilson? É um hobby, né? É um hobby, isso é um hobby. Ele é radioamador. Então está nos explicando o que é ser um radioamador. Mostrou aqui alguns equipamentos, temos outros ali também, né? Esse equipamento aqui é um marítimo, isso aí o pessoal usa em embarcação. Então esse é um equipamento marítimo, a frequência de barcos. Tá? E os outros, Edmilson? Aqui é o seguinte, só para... Em cima aqui é um manipulador de telegrafia. Então, aquele core Morse da DIDA lá. Então, esse aqui é um manipulador. Aqui embaixo é uma fonte de alimentação para 12 volts. 13,8. E aqui embaixo é um rádio. Esse rádio é de 1970. Esse rádio tem 50 anos. E está funcionando. É um rádio valvulado, um IAESO. É um rádio que é bem antigo. Uma relíquia, hein? Uma relíquia. Só que esse rádio... Como é valvulado, as transmissões de valvulado é muito melhor que a transmissão de um... Aí você pega aquele outro rádio do lado ali, é um IAESO. Aquele ali, naquele rádio, você junta aquele, o PX, esse outro, esse daqui, e mais aqui na ponta, está tudo ali. Fizeram num rádio só. Compactou tudo num rádio só. Então você vê como diminuiu. Então você vê aqui. E o último lá da ponta é um rádio de 220 MHz que a gente fala, uma outra frequência também, que é um tipo de transmissão mais perto, para você falar mais perto. E um rádio desse aqui tem preço, essa relíquia aí? Tem, isso aqui você encontra para vender por R$ 1.500, R$ 1.600. Mas quem quer vender, né? Mas esse você não vende. Não, esse você não vende. E aquele outro ali, o IAESO, o FT 897, está em torno de 5.000, 5.500. Aquele rádio você pode ligar no computador. Então, hoje, grandes contatos que a gente faz via rádio é através de computador. Existe um programa chamado JT65, um FT8, que você pega o seu sinal do rádio, joga para a antena, uma outra pessoa lá pega esse sinal no rádio, joga no computador e traduz. Então é uma... Falando em tradução, Edmilson, no radioamadorismo vocês têm aí um linguajar próprio, né? Tem. Nós temos o código alfabético, né? Que é internacional, o código K, que é aquele QSL, QRN, QRL. Então, para ficar mais fácil a comunicação. Então, isso é um código internacional. Se eu falar QSO, a pessoa que está lá nos Estados Unidos, que está na Rússia, que está qualquer lugar vai saber que QSO é um contato, uma conversa. Entendeu? Se eu falar QSL, está entendido. Então, são coisas que você... Então, aqui, QRB, qual a sua distância? Tem muitos, aí tem código, mas tem muitos que a gente nem usa, a gente usa mais, entendeu? Por exemplo, um código QTO. QTO, você não vai encontrar aí, que é mais quase inventado. Seria banheiro, entendeu? Então, vou no QTO. Estou no QTO. Estou no QTO, então não faz mais ou menos sentido. E aqui, QSJ? Esse é dinheiro, né? Esse aí é... Primeiro que o cara aprende, isso aí. Vai fazer. Você está com QSJ aí? Está bem de QSJ? Aí você pega o código, o alfabético, por exemplo, Dirceu. Se eu falar o Dirceu, não entendi, então você vai codificar. Dirceu é Delta, Índia, Romeu, Charlie, Eco, Uniforme. É Dirceu.
Aí a pessoa vai saber, vai identificar o que eu... Então, o Dirceu. Porque às vezes fala Dirceu, a pessoa lá não entende a língua. Você está falando com... E outra, e a língua inglesa, ela é universal. Então, o rádio amador, você vai falar inglês todo mundo entende. Então esse delta está no mundo todo. Está no mundo todo. Então, se eu falar Delta, Índia, Romeu... Golf está no mundo todo. No mundo todo. Isso é universal. Alfa é o A, Bravo, B, Charlie é o C, e aí vai embora, né? P é o Papa. Então, isso é universal. Então, por isso que fica fácil a comunicação. Mesmo que você não sabe. Uma outra coisa que a gente usa muito é a telegrafia, o código Morse. Como é que é esse código Morse? O código Morse é o seguinte, é traço e ponto. Traço e ponto. Se você pegar, por exemplo, é um S, não é. Então, porque o código Morse é música. Então, o que eu fiz? Eu bati aqui 3 pontos, 3 traços e 3 pontos. 3 pontos é a letra S. 3 traços é a letra O. E 3 pontos, de novo, é a letra S. Então, SOS. Isso é universal. Então, às vezes, por exemplo, o que acontece? Você vê muito filmes, quando tem pessoas presas dentro do navio, eles começam a bater. 3 é rápido. Depois mais 3 lento. 3 rápido de novo. Então, SOS. Então, você sabe que ali tem gente. Agora, para você escrever no código Morse aí, bom dia. Aí você tem que pegar a letra B, né? Que tem aí. Aqui? Não, pega ali do lado aí, você vai ver, tá vendo? Bom dia. O B viu aí? É o traço e 3 pontos. 3 pontos. De. Aí o O é 3 traços. Da. E o M é... O M, já falo pra vocês, são 2 traços. 2 traços, dá. Então é bom dia. Entendeu? Então tem que ser ligeiro ali, né? Tem que... Não, mas isso é música. Depois que você aprende, se você treinou seu ouvido, aqui, ó, você pega aqui, ó, dos 2 lados aqui, você manipula rapidinho. Tem gente que é muito bom. Aqui, e qual é o que a gente pretende fazer esse ano na Ravodec? É dar curso pro pessoal de telegrafia. Você pega alguns grupos escuteiros aqui em São José, você pega o grupo Cassiano Ricardo, o grupo CTA, mais alguns grupos, eles estão incentivando os escoteiros a rádio amador. Que já devia ter. Então, isso não é só aqui em São José. O Brasil todo, os escoteiros estão fazendo um excelente trabalho em termos de rádio amador. E nós vamos começar a dar curso para esse pessoal. Curso de rádio amador, curso de telegrafia. A gente já tem algumas pessoas aqui em São José que já se prontificaram, o próprio Peninha, que é o Luiz Augusto, o Denis, que é uma outra pessoa também de rádio amador, que tem muito bem telegrafia. A gente vai começar a dar curso. São José era para ter muito mais rádio amador. O que acontece? A Anatel, para você ser rádio amador, você tem que fazer exame. E lá na Anatel não está marcando exame. Então, uma vez nós trouxemos exame para São José, e na época formamos 120 rádio amadores aqui em São José. Só que se eu marcar um exame aqui, não é só para São José, é para o Brasil inteiro. Então, não tem jeito. Então, a gente vai trazer novamente aqui o exame, vamos ensinar o pessoal, a gente vai dar aula para o pessoal, tudo isso gratuito, para o pessoal aprender e fazer. Edmilson, nesse período todo que você é radioamador, com quantos radioamadores você conversou no mundo? Você tem ideia? Registrado, que é nós temos um site chamado EQSL. Eco, Quebec, Sierra, Lima, EQSL. Lá eu estou registrado com 2.280 contatos internacional. Eu já falei com mais de 100 países. Eu já recebi deles 9 diplomas que eu tenho deles. Em termos de premiação, eu tenho 2 medalhas de ouro da rodada Manuel de Moura. Eu tenho 2 medalhas da rodada Grupo Encontro de Amigos. Então, participação desse pessoal. Qual o lugar mais longe que você já conversou? É o Japão. O Japão, na verdade, tem a Austrália e a Nova Zelândia. Eu conversei com a Nova Zelândia. Então, e a conversação é tudo em cima... Disso aí, e você fala em inglês, né?
Que o sério, quer dizer, você tem que aprender a falar essas coisas em inglês. Você não precisa saber o inglês, você falando isso aí, você sabendo passar suas coisas, você... Agora, você tem uns cartões aqui. Isso aí é o seguinte, quando eu falo com a pessoa, eu mando um cartão desse aqui para ele. Esse aqui é do Brasil, que eu mando para ele. Aqui eu marcando. Esse cartão é seu que você manda. Esse é que eu mando. Tá. Então aí tá tudo Edmilson Bernardino Pereira, caixa postal, tal, tem todos os detalhes aqui. Aí você recebe de volta. Esse daí. Esse aqui você recebeu. Tá escrito aqui Itu, mas não é Itu, não. Não, esse é França. Esse é França. França. Pelo indicativo, você que é França. É, um cartão da França. Saint-Denis e tal, da França. É, da França. Tem outro aqui que você recebeu. Esse é no... Da onde que é esse aqui? Qual que é o indicativo? V3, esse acho que é da... Tchecoslováquia? Tchecoslováquia. Canadá. Tá aqui, Canadá. Tem uma carta que você recebeu. Deixa eu ver. São Bernardino, São Vicente, São Paulo. Tem... Então vem correspondência do mundo todo. Do mundo todo. Sobradinho, Distrito Federal. Tá vendo? Então, trouxe umas local e outras... Então, Pariquera-Sul, Estado de São Paulo. Germany, Alemanha. Olha um cartão que ele recebeu da Alemanha aqui. Então, vocês fazem muitos amigos, né, no mundo todo, né? E um detalhe. Se eu chegar nesse alemão lá, for lá falar, estou precisando de ajuda, alguma coisa, ele vai me ajudar. E se ele vier aqui, eu também vou ajudar ele. É assim? É assim, Rádio Amador, você tem essa... Então, em qualquer lugar que você vai, você... Que legal. Então, são bem... Tá aí, os cartões que ele recebe do mundo todo e já falou com mais de 2.000 pessoas... Internacional. Em casa, eu devo ter mais de 5.000 cartões lá com esse tipo aí. Tem outro cartão aqui também de Bucareste. Bucareste, Noruega, né? Noruega, Bucareste. Está aí, ó, cartão do Edmilson. Você... É um homem bem relacionado, não só aqui na nossa região, na nossa cidade, mas no mundo todo, né? Tem outro cartão aqui da Rússia. Esse aqui é da Rússia. Isso aí, tá vendo? Vamos conhecer esse cartão da Rússia aqui. Rasco. Tá aqui da Rússia. Bacana, Edmilson. Então, é um tipo de hobby que você... Agora, o que acontece? Hoje, está mais fácil você falar em rádio. Antigamente era mais difícil. Por quê? Porque hoje a televisão nossa, hoje, a maioria, é tudo TV a cabo, hoje é tudo digital, então não tem interferência. Antigamente, você começava a falar em rádio, o seu vizinho começava a reclamar que você está interferindo na televisão dele. Por quê? Porque a televisão antigamente era tudo VHF. Você lembra aquelas antenas grandonas, espinho de peixe, depois começou a mudar para o HF, melhorou um pouco e agora acabou. Então você realmente interferia, não tinha como. Legal. Então... Bom, nós estamos conversando com o Edmilson Pereira Bernardino aqui no nosso Pense Nisso de hoje, conhecendo bastante, hein, sobre rádio amador. Ele que é o coordenador da Associação de Rádio Amadores Voluntários da Defesa Civil Regional. Daqui a pouquinho, no quarto e último bloco, nós vamos conversar um pouco mais sobre rádio amador e finalizar conhecendo mais ainda o nosso Edmilson Pereira aqui no Pense Nisso. Até já. Natureba Açaí tem a tradição de oferecer ao público de São José dos Campos e região açaí na tigela ou no copo, com frutas, raspas de chocolate, granola e vários outros complementos. Também servimos lanches naturais, lanches quentes, sanduíches com hambúrguer caseiro, tapiocas, omeletes, saladas e grelhados. Temos variadas combinações de vitaminas, sucos naturais e milkshakes. Venha nos fazer uma visita. Natureba Açaí. Sua saúde agradece. Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV, no nosso Pense Nisso, a TIC TV, a sua TV regional, que todo dia traz aí um assunto legal, diferenciado para você e personalidades, pessoas que fazem a vida da cidade e da região, e cada um com os seus segmentos, né? O Edmilson, servidor municipal durante 40 anos, trabalhou aí na fundação de entidades importantes da cidade, Crescem, ACEM, Liga de Futsal e outras entidades também. E é um homem que gosta muito do radioamadorismo. E ele é
coordenador de uma associação que nós temos aqui a nível regional, e está nos mostrando, explicando o que é o rádio amador. Falou aí dessa aparelhagem toda, das conversações no mundo, mais de 2.000 pessoas que ele já conversou no mundo todo, e sempre aí apostos os radioamadores, principalmente aqui da região, para atender a Defesa Civil, como ele explicou. Bem, ficou faltando, Edmilson, você explicar sobre essa antena, né? Essa aqui é uma antena de VHF. É para aquele rádio aqui, para esse rádio aqui, ó. Tá? Agora, as antenas, tem antenas enormes. Eu tenho uma antena lá no sítio, ela dá quase 20 metros quadrados. É uma enorme antena. Quanto melhor a antena, melhor a transmissão sua. Melhor a captação. Mas, você não precisa de muita potência. Essas são antenas para carro. O pessoal coloca no carro. Essa é uma antena que a gente chama de dual band, quer dizer, dá para se transmitir em duas, V e UHF. Então é um pouquinho maior. Essa aqui é um pouco menor. É a mesma coisa, um pouco menor. Essa aqui, né? Nós temos uma peça lá, uma peça antiga também, que é um casador de impedância. O que é casador de impedância? É você alinhar a sua antena com o equipamento seu e o cabo. Ficar tudo junto. Tem que sair tudo redondinho. Então você faz aquilo ali. Chama-se casador de impedância. A impedância tem que estar batendo, senão você também perde sinal. Você pode até queimar o seu equipamento se não tiver tudo batendo certinho. Então Oi, muita gente diz que o rádio AM, amplitude modulada, ele está se acabando, né? Está migrando para a rádio FM, né? Frequência modulada, né? Então, o rádio AM, que fez muito sucesso nos anos passados, né? Todo mundo ouviu uma rádio AM, quem não ouviu, hoje está deixando de existir. E o radioamadorismo, ele também está nesse segmento ou não? Ele está em evolução? Não, ele está evoluindo, ele está acompanhando. Por exemplo, a transmissão em AM hoje está difícil, não tá difícil você pegar, está igual a rádio. Mas tem aqueles abelegados, tem um pessoal que fala em 80 metros, que é HF, 80 metros, tem uma rodada, que eles fazem uma rodada e pegam, todo mundo fica ali de manhã cedo em AM. Estão usando a AM. Rádio amador. Rádio amador, isso é rádio amador. Então, 80 metros é... como assim? Quando a gente fala 80 metros, é a frequência de 3.500 e poucos MHz. 3.600, 3.700 MHz. É uma... como dizer para você assim? Uma faixa que mais para 300, 400 quilômetros. Tá? Então, o pessoal fala em volta ali. Esse 80 metros não significa que ele vai falar daqui em 80 metros. Não, é o tamanho da onda. Tá. O tamanho da onda que dá isso. Por exemplo, você vai fazer uma antena, vamos supor que você faz uma antena para 80 metros, uma onda completa. Então, eu faço uma antena de 80 metros, 40 metros cada lado. Seria uma onda completa. Isso é basicamente, né? Tem mais assim. Mas tem, o pessoal fala em AM, porque é aquele pessoal que gosta de falar AM. Hoje o pessoal está falando já com satélite, através de satélite. O pessoal aciona o satélite, tem um pessoal que faz transmissão por reflexão na Lua. Então eles pegam as antenas, montam, direcionam a antena para a Lua e falam, dali ela bate na Lua e reflete. Então, tem isso também na Lua? Então são umas coisas... Por isso, o rádio amador está sempre evoluindo, sempre descobrindo coisas novas, sempre... Então, para não perder essa tem muita gente aí que nós conhecemos que está no mundo da Lua, né? Agora, então, hoje... o radioamadorismo bate na Lua e volta. Então, é isso, entendeu? Não está parando. Porque se parar, realmente... Houve uma queda, o Brasil chegou a ficar com 38 mil radioamadores, agora está voltando. Voltando justamente por causa do trabalho desses que ficaram, estão vestindo a camisa, estão correndo atrás para não acabar com o radioamadorismo. Então, hoje eu estou voltando quase 50 mil de novo. Por exemplo, a Defesa Civil da cidade de São José dos Campos, das outras cidades aqui do Vale, eles apoiam e estão sempre juntos com o radioamador? Sim, sempre, apoio total. Tá? O próprio governador de São Paulo agora, que eu falei para você, fez um decreto, fundou uma associação, uma entidade, se não me engano é o coronel Hamilton, o comandante Hamilton, que está, eu não lembro o nome da pessoa, que está coordenando. Muitos radioamadores nossos aqui de São José dos Campos já fazem parte dessa entidade. A gente tem estão evoluindo também, a ideia é a gente fazer um canal de QAP, quer dizer, um canal de escuta, no Vale do Paraíba inteiro. Então a gente está... O momento mais importante no radioamadorismo para você, qual foi?
quando o Papa veio aqui. O Papa João Paulo II, quando ele esteve aqui, nós conseguimos colocar um PX e um radioamador a cada 500 metros de São José a Aparecida do Norte. Na época, o comandante do bombeiro, eu tenho esse diploma até lá, nos deu um diploma para cada um. Então, não ficou sem comunicação. Nós conseguimos, de São José dos Campos, que ele desceu, eu peguei o carro até Aparecida, cada 500 metros um radioamador. Para não ter... E conforme ele ia passando, os radioamadores iam falando, passou aqui, o negócio é bonito, até arrepia, né? Hoje é muito fácil, né? Você tem um celular, não, hoje você comunica, né? Não, hoje é satélite acompanha. Mas naquela época era... Mas aqui a gente tem uns radioamadores ainda benegados, aqui o Tarzan, por exemplo, é um radioamador muito antigo e sempre ajudou o pessoal. Você pega aqui o Wagner, o Trovão, que a gente fala, que é o nosso médico dos rádios, né? Tudo que tem um rádio leva esses rádios mais modernos, é o Trovão que arruma. E os rádios antigos, arrulados, a gente leva para o Oliveira. Oliveira também é uma pessoa antiga aqui em São José, que radioamador, que está sempre ajudando, não tem... Vou matar uma curiosidade, você está conversando com um radioamador lá da Rússia. Qual é o papo? Não tem, assim, um papo definido. Primeiro você está fazendo um contato só. Você está passando o seu indicativo para ele, pegando o endereço dele, é isso que você tem. Você não tem... Depois, se você quiser ter um papo maior, tudo através do cartão. Entendeu? Porque, às vezes, você começa a falar o inglês para ele, pode ser que ele não entenda o que você está falando. Aí Agora, se for no Brasil, aí sim. Você não, no Brasil, aí no Brasil você fala com uma pessoa no Nordeste, você pergunta como é que está lá, tempo, o que ele faz, você fica batendo um papo normal. Entendeu? Agora, porque você está entendendo, porque qual é o risco de você não está falando alguma coisa e a pessoa não entende e pensa que você está xingando ela. Então, por isso que a gente... E essa conversação, o trabalho que vocês fazem aí, é melhor você fazer isso durante o dia ou à noite? Através de ondas e... Tá, então, tudo depende da propagação. O que é propagação? Propagação as ondas do sol que vem, né? Se tiver propagação à noite. Para recepção, não sei se você lembra, antigamente, eu morava na roça, morava na coisa, você ligava o rádio à noite, era melhor a recepção. Porque aqui não tinha aquelas sol não tinha, então você pode chegar de manhã cedo, sumiu o som do rádio. É muita coisa. Então isso tudo influencia. Então isso aí eram os raios do sol. É a propagação que a gente fala, as manhãs. Porque eu tinha um radinho motorrádio, né? Você ligava à noite, você pegava a rádio do Rio de Janeiro, da Argentina, né? Aquele som limpo, né? Mas durante o dia, esquece. O que é uma onda de rádio? Onda de rádio, você pega uma onda elétrica, né? E transforma numa onda eletromagnética. E as explosões solares, elas vêm em onda eletromagnética. Então você imagina, as duas coincidem, então fica... Mas hoje tem muito recurso. Os equipamentos de hoje tem filtros, tem uma série de coisas que você não tinha antes. Então, por isso, e a gente está fazendo isso. Então, está voltando, despertar o interesse do radioamador. O pessoal está vindo. Hoje um radioamador importante é o ministro da Comunicação, o Pontes. O Pontes é radioamador. Então ele tem ajudado, tem... Uma das coisas que ele fez agora, por exemplo, cada radioamador tinha que pagar R$200 para homologar o equipamento. Ele tirou isso, não tem mais. Então você não precisa pagar. Então ajudou o radioamador. Você imagina eu pagando aqui R$200 cada equipamento desse. Quanto isso, só para homologar. Encarece muito, né? Isso já é uma boa ajuda do governo. Do governo. Bom, eu recebi aqui de 2.500 radioamadores internacional perguntando o que você fez no braço aí. Isso aqui eu não lavei a louça e a mulher bateu. Na verdade, eu fui lá no sítio, eu tenho um pé de manga que fica na baixada lá, e fui buscar manga. Escorreguei e caí, esse pezinho aqui. Fez arte, né? Em cima do coisa e quebrou o pulso. Mas se tudo der certo, dia 12 agora eu vou estar tirando o gesso. Legal. Edmilson, bacana esse papo, foi muito interessante, muito importante. Ficamos conhecendo aí um pouco desse seu trabalho, principalmente ficamos conhecendo o Rádio Amador. É uma história muito interessante, muito bacana mesmo. E nós só temos que agradecer a sua participação, valorizando ainda mais esse programa Pense Nisso. Eu que agradeço, você foi muito bom vir aqui falar um pouco de Rádio Amador,
Pessoal que estiver interessado pode me procurar, tá bom? Se for possível eu ingressar no rádio amador, querer ver uma transmissão, sem problema nenhum, tá bom? Pode, porque a gente puder ajudar. E onde que ele vê uma anteninha de rádio, pode chegar na pessoa, todo rádio amador é gente boa, pode chegar, perguntar, o pessoal vai falar. Se você tem um vizinho que é rádio amador e por acaso está dando interferência, converse com ele. Às vezes não é o problema do rádio amador, e sim do seu equipamento. Porque tem muitos equipamentos, por exemplo, se você tiver na sua antena uma emenda de fio, é passível da interferência. Se você tiver um equipamento que não é homologado pela Anatel, é possível dar interferência. E você falou no decorrer do programa aí que não há curso no momento de rádio amador, né? Não, então vamos estar fazendo, a gente vai, porque você ser rádio amador, você tem que prestar um exame na Anatel, com exceção do PX, que você só preenche um ano. E você preencher, você tem que saber alguma coisa, nós vamos fazer. Legal. Tá? Então, basicamente é isso. Mais uma vez, fico imensamente grato a vocês, agradecer a minha família, que tudo isso, sem a família não acontece nada. Meu filho é rádio amador, minha filha vai se tornar rádio amadora, e eu estou tentando passar para o meu neto. Que bacana. Então... Bom, Edmilson Bernardino Pereira, você o encontra nas redes sociais, né? Ele é rádio amador. Então, se você tiver interesse nesse assunto, entre em contato com o Edmilson, com certeza ele vai te atender com o maior carinho aí, vai dar todas as explicações, como ele nos deu aqui, e você pode se tornar também, como ele, um grande rádio amador e falar com o mundo. Tá certo? Muito obrigado a vocês. Obrigado a você, Edmilson. Está aí o nosso entrevistado de hoje, Edmilson Bernardino Pereira, rádio amador, ele que nós apresentamos como servidor público municipal durante 42 anos, criou tantas entidades aqui na cidade, fez muito por essa cidade de São José dos Campos, faz ainda, né? E tem esse hobby aqui de rádio amador que nós ficamos conhecendo. Fiquei muito feliz em saber desse trabalho, do que é um rádio amador, e eu acho que você também ficou contente com o programa de hoje. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, e amanhã estaremos de volta aqui na TIC TV com mais um Pense Nisso para você. Até lá.